Olá, sejam bem-vindos à nossa live, sejam bem-vindos nessa quinta-feira, 5/8, depois de 15 dias, após 15 dias de live. Estamos hoje novamente falando sobre temas relacionados à sustentabilidade. Estava com saudade aí de ver vocês, de trazer aqui informações do nosso canal. Como nós falamos na última live, nós vamos realizar lives de 15 em 15 dias. Então, na semana passada nós não estivemos aqui com vocês, não estivemos aqui no canal e hoje estamos aí para falar sobre o tema barreiras e desafios para inserir a sustentabilidade nos negócios. Muito nós falamos nesse canal, muito nós falamos aqui no Instagram e nos demais canais da Sustev, ou no YouTube, ou mesmo no próprio site da Sustev, sobre os benefícios, sobre o valor que a sustentabilidade gera para os stakeholders. Mas aí o questionamento que surge é o porquê as empresas não implementam a sustentabilidade nos negócios. Porque os empresários, os empreendedores, os gestores, nós, a população como um todo, não olha com maior carinho, vamos dizer assim, e olha também com um olhar de resultado para os aspectos sociais e ambientais nos negócios, com olhar de geração de valor mesmo para os aspectos sociais e ambientais nos negócios. Então, nós trazemos hoje para essa live as barreiras e os desafios para se inserir a sustentabilidade nos modelos de negócio, trazendo aí algumas perspectivas que a gente vivencia no dia a dia, que a gente percebe nas empresas que dificultam a inserção da sustentabilidade nos modelos de negócio, nos negócios como um todo. Então, falando das barreiras inicialmente, quais são essas barreiras que prejudicam, que dificultam a inserção da sustentabilidade nos negócios? Uma das principais barreiras é o olhar para o retorno. As empresas têm um foco muito direcionado para o retorno a curto prazo, para o retorno a médio prazo. E a sustentabilidade, ela tende a gerar retornos a longo prazo. Não são retornos, são resultados que não são perceptíveis a curto prazo. E eu digo às empresas, mas nós como pessoas, nós como seres humanos, também temos essa característica de sermos imediatistas. Então, a geração de valor a longo prazo, ou na sua grande maioria, vamos assim tratar, da sustentabilidade, somente a longo prazo, é uma das barreiras que se encontra-se para inserir a sustentabilidade nos negócios. Porque quando eu preciso avaliar investimentos sustentáveis versus retorno, muitas vezes esse investimento, o retorno desse investimento é num prazo maior do que um determinado investimento que não tem esse olhar para a sustentabilidade. E aí as empresas optam por não fazer o mesmo. E aí aqui eu tenho dois tipos de empresas, vamos assim dizer. Empresas reativas, que não realizam esses investimentos hoje e que vão realizar lá no futuro, quando o mesmo se tornar imprescindível, quando o mesmo for exigido por clientes, fornecedores ou demais stakeholders.
e eu tenho empresas proativas. As empresas proativas, na teoria, seriam empresas que tendem a se antecipar às situações. Porém, mesmo as empresas proativas, quando se fala de investimentos sustentáveis, elas percebem a necessidade, talvez, ou percebem esse retorno financeiro a longo prazo, mas elas não percebem uma valorização dos clientes e dos stakeholders. E aí entra a segunda barreira para se inserir a sustentabilidade nos negócios, que é a falta de demanda, que é a não priorização por clientes e stakeholders, mas principalmente por clientes e consumidores, por empresas que têm um olhar para a sustentabilidade, por empresas que desenvolvem produtos e serviços sustentáveis, ou que adotam os pilares, as práticas, as ações da sustentabilidade na sua cadeia de produção, na sua cadeia de fornecedores, no ciclo de vida do produto, do serviço como um todo. Então, hoje, ainda, a fatia de clientes, a fatia de consumidores que está disposto a pagar mais caro, ou mesmo que busca informações daquele fornecedor em relação à sustentabilidade, a forma de atuação desse fornecedor, são poucos. Aqui também nós temos então duas situações, duas características. A primeira característica é que os clientes não optam por empresas, por produtos ou por serviços sustentáveis por desconhecer essas empresas, por desconhecer as práticas e as ações que as empresas desenvolvem e também por muitas vezes não estar disposto a pagar mais caro. Mas ressaltando que nem sempre produtos e serviços sustentáveis são mais caros. Não é uma regra isso. E uma das abordagens da sustentabilidade, dos benefícios da sustentabilidade, é a redução de custos. Então, muitos produtos e serviços que adotam práticas, que adotam ações na sua cadeia de produção relacionadas à sustentabilidade, tendem a reduzir custos e a oferecer um melhor preço para os clientes e para os consumidores. Uma terceira barreira que nós entendemos para a inserção da sustentabilidade nos negócios, para a inserção das práticas sustentáveis, é a dificuldade de mensurar os valores intangíveis da empresa. Quando nós falamos dos valores, dos benefícios gerados pela sustentabilidade, nós trazemos aí os valores intangíveis que a sustentabilidade gera para os negócios, como, por exemplo, a valorização da marca, a melhoria do clima organizacional, o desenvolvimento de inovação, de novos processos, novos produtos, novos serviços, que tem uma participação importante da base da sustentabilidade, relacionada a toda a estrutura da sustentabilidade, de governança, de atuação com os colaboradores, de oportunização aos colaboradores, de atuação de forma a impactar positivamente o meio ambiente ou a reduzir o impacto ambiental. Então, são todos valores intangíveis que se encontra aí uma dificuldade de mensurar essas métricas, de mensurar esses resultados. E aí se cria uma barreira, porque eu não consigo demonstrar isso para os investidores, eu não consigo demonstrar esse resultado, esse valor gerado para os gestores, para os empresários, para os stakeholders como um todo.
Outra barreira que a sustentabilidade outra barreira para se inserir a sustentabilidade nos negócios é a dificuldade de controles, é a dificuldade de inserir uma governança nas empresas relacionadas à gestão de riscos, relacionadas a controles dos recursos, sejam eles materiais, sejam eles relacionados aos colaboradores. Então, essa dificuldade dos controles, principalmente relacionados aos recursos naturais, impedem aí a criação de metas, de indicadores que iriam agregar para as empresas, que iriam minimizar o impacto ambiental e social causado, que iriam minimizar riscos, que iriam trazer oportunidades. Mas para mim criar indicadores, para mim criar metas nas empresas, eu preciso basicamente ter uma base, partir de algum lugar, né? Se eu não sei quanto eu gasto de água, como que eu vou criar uma métrica de redução de água? Se eu não sei qual o desperdício de resíduos de materiais que a minha empresa possui, de que forma que eu vou criar uma métrica de melhor aproveitamento desses resíduos? Muitas vezes eu tenho o conhecimento básico somente de quais são os resíduos que são perdidos no processo produtivo. E eu não tenho a consciência de buscar identificar oportunidades de novos produtos, de realocação desses resíduos no ciclo de vida. Então, essa dificuldade de controle que as empresas possuem, que gera aí, muitas vezes, uma necessidade de criação de um setor ou de criar uma cultura diferenciada nos negócios, de criar uma cultura diferenciada nas empresas para inserir o controle, para inserir informações relacionadas à quantidade de recursos naturais utilizados no processo produtivo, relacionados às métricas, a criação de métricas, a criação de indicadores, é outra barreira que a sustentabilidade encontra no momento de ser instaurada, de ser inclusa nos negócios, né? Outra situação, outra barreira que nós queremos trazer aqui é a complexidade do tema da sustentabilidade. Não existe um modelo padrão de negócio sustentável. Não existe um modelo padrão de se implantar a sustentabilidade nos negócios, de se inserir a sustentabilidade nos negócios. E são poucas ainda as ferramentas que olham para o que buscam trazer à tona as questões sociais, ambientais, as questões de impacto na construção de novos modelos de negócio ou mesmo na reestruturação, na redefinição de estratégias para as empresas. Eu conheço duas ferramentas voltadas à construção de novos modelos de negócio, voltadas à reestruturação do modelo de negócio atual da empresa, para inserir as perspectivas sociais, ambientais, que é o modelo C, é o modelo criado pela Senselab, pela MUVE e pelo Instituto Grupo Boticário, com esse propósito de inserir as questões, de inserir uma visão de impacto, de inserir o problema, as causas dos problemas, de inserir as partes interessadas ou o impacto nas partes interessadas, o benefício gerado para todas as partes interessadas no modelo de negócio. Então, o modelo C, proposto aí pela Senselab, pela MUVE, pelo Instituto Grupo Boticário, ele tem como base o Canvas tradicional.
mas ele incorpora aí alguns aspectos relacionados ao impacto causado nos negócios, ao impacto que o negócio causa nos aspectos sociais, ambientais, a geração de resultados, analisando não somente as questões financeiras, mas incorporando questões sociais, ambientais, incorporando questões de governança, na definição de parceiros, na definição das atividades chaves, na seleção dos materiais, na compra dos materiais. Então, e outra ferramenta que eu conheço também, que tem um olhar que insere a sustentabilidade no modelo de negócio, é o B-Business Canvas. É um modelo de negócios, de construção de novos negócios e de remodelamento, de revisitar a estratégia também dos negócios atuais. É um modelo desenvolvido por uma consultoria uruguaia, que é 3 Vetores, e esse modelo, esse Business Canvas, também incorpora alguns aspectos ao modelo Canvas, que é o modelo tradicional e o modelo mais utilizado para a criação de novos negócios com olhar para a criação de novos negócios como um todo. É um modelo difundido no ambiente empresarial. Então, a ferramenta do Business Model Canvas é uma ferramenta que traz também as questões de impacto, então de que forma a minha empresa vai impactar todos os stakeholders, não só os clientes, quais são os problemas que a minha empresa vai resolver, qual é o propósito da empresa, ou seja, qual a razão de ser da empresa. E ele traz aí a necessidade de definir métricas de impacto. Então, não somente tratar de resultados financeiros, mas tratar também de métricas que geram impacto positivo, social e ambiental, ou que reduzem o meu impacto social e ambiental negativo. Então, quando se fala na construção de modelos de negócios com um olhar para a sustentabilidade, inserindo-se os aspectos da sustentabilidade, ainda existe uma carência e ainda existe uma dificuldade de se abordar todos esses aspectos da sustentabilidade na estratégia, nas práticas, na operação da empresa. E por que eu digo que não existe um modelo padrão? Porque se nós pensarmos, se nós tomarmos a Agenda 2030 como padrão, como base para se discutir, nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É impossível que todos os negócios, que todos os segmentos, que todos os modelos de negócios atendam aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Provavelmente o ODS 1 vai ser mais forte numa empresa, o ODS 17 vai ser mais latente em outro segmento de negócio, em outro modelo de negócio. Então, a construção de empresas e de modelos de negócios voltados para a sustentabilidade depende muito da característica do negócio, depende muito do segmento de atuação que a empresa irá atuar e quais as soluções sociais ambientais que a empresa pretende oferecer para os clientes, quais os problemas que a empresa irá resolver para o mundo, né? Então essa é uma outra barreira muito trazida que dificulta aí a inserção da sustentabilidade nos modelos de negócio. E por fim, nós trazemos uma última barreira que é relacionada à regulamentação. E aqui eu não vou falar nem de necessidade de regulamentação. Se nós pensarmos hoje, o Brasil possui uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. Possui legislações
relacionados a vários fatores que têm impacto social e ambiental. A legislação trabalhista brasileira é uma das mais rígidas do mundo também, que envolve aí a definição dos benefícios, a definição das obrigações das empresas em relação aos colaboradores. Então aqui eu não quero tratar de necessidade de regulamentação. No Brasil, talvez o que cabe é o cumprimento dessas regulamentações, dessas legislações, porque muitas vezes as empresas que cumprem essas obrigações, que cumprem essas legislações, possuem concorrentes que não atuam nesse formato, que descumprem o pagamento de encargos, por exemplo, aos colaboradores, que não utilizam, no segmento de transporte, por exemplo, que não utilizam Arla no combustível, na mistura. Então, esse não cumprimento da legislação por todas as empresas gera uma concorrência desleal, em que algumas empresas saem prejudicadas e possuem aí um custo maior. Obviamente, se eu falar de clientes que vão observar as empresas, os fornecedores que são sustentáveis, as empresas que não cumprem essas regulamentações têm uma certa saem prejudicadas nesse aspecto, porque eu vou, teoricamente, desqualificar, eu não vou considerar essa empresa, esse fornecedor, para mim adquirir produtos e serviços sustentáveis. Mas aí é muito isso em relação às regulamentações. As empresas talvez não mensuram os riscos relacionados aí, como a gente trouxe, aos aspectos trabalhistas, aos aspectos ambientais, e isso também está relacionado à primeira barreira que nós falamos lá no início da live, que é a geração de valor a curto prazo, que é o retorno a curto prazo. Muitas vezes as empresas estão simplesmente olhando para o retorno a curto prazo e não percebem que estão criando riscos, que estão criando problemas futuros que podem inclusive gerar uma descontinuidade do negócio. Então, essas são as principais barreiras que nós percebemos como que impactam na inserção da sustentabilidade nos modelos de negócios. E muito relacionada a essas barreiras, muito relacionadas a essas dificuldades que as empresas possuem para inserir a sustentabilidade nos modelos de negócio, nos negócios como um todo, está os desafios. As barreiras e os desafios, elas se correlacionam aí. E para falar dos desafios, eu quero trazer uma pesquisa que já não é tão recente, mas como nós vamos ver, ela ainda representa fielmente a atual situação que nós vivemos. É uma pesquisa realizada pela Network for Business Sustainability em 2011. A Network é uma empresa canadense e ela buscou identificar aí com 15 representantes das principais instituições do Canadá, dos diferentes setores. Então ela buscou identificar aí quais são os 10 principais desafios para se implementar a sustentabilidade nos negócios. E dentre esses 10 desafios que foram discutidos, que foram trazidos pelos representantes das empresas, das principais empresas e instituições canadenses em 2011, o que surgiu como desafio? O primeiro desafio, então, que surgiu foi mensurar os resultados e impactos das ações socioambientais. Então, que a gente falou lá como uma barreira, a dificuldade de criar métricas relacionadas aos impactos sociais e ambientais, porque muitas vezes esses impactos são intangíveis, muitas vezes esses resultados são intangíveis, e aí eu não consigo
demonstrar o benefício gerado aos gestores, aos stakeholders. Claro que muitos resultados são tangíveis, e aí se passa por aquela outra barreira, pela dificuldade de controlar os materiais, pela dificuldade de estabelecer indicadores e metas e de ter uma base para se seguir e para discutir e buscar aí mensurar os impactos, os resultados da sustentabilidade nos negócios. O segundo desafio trazido pela pesquisa é criar incentivos por meio de políticas governamentais. Então, não só por meio da regulamentação, os representantes das instituições canadenses entendem que o governo, que as instituições governamentais têm um papel de criar incentivos para as empresas implantarem os aspectos sociais e ambientais. Então, abordar num contexto diferente, ao invés de gerar um custo para as empresas se adequarem às regulamentações, gerar aí uma oportunidade, criar incentivos para que as empresas estabeleçam, criem práticas e ações socioambientais. E no Brasil, nós temos um programa que se chama RenovaBio, que é único no mundo e que foi criado para trazer benefícios para a produção de biodiesel, de biogás, de etanol, que são combustíveis não fósseis, né? Que são combustíveis biodegradáveis, vamos assim tratar. Então, de que forma que o RenovaBio trabalha? Ele busca onerar a produção de combustíveis fósseis e busca trazer benefícios para a produção de combustíveis biodegradáveis, etanol, biodiesel e biometano, biogás. Então, esse é um formato de incentivo para a produção de produtos mais sustentáveis, atrelados aí a um problema ambiental que é as emissões de gases de efeito estufa, que o Brasil encontrou, essa é uma forma que o Brasil encontrou de possibilitar oportunidades e incentivar as empresas e incentivar esse tipo de produto em contrapartida a um produto com impacto ambiental negativo. Então, esse é o segundo desafio que a pesquisa trouxe. O terceiro desafio que a pesquisa trouxe é relacionado a incentivar, a conscientizar os consumidores para selecionar, para buscar fornecedores mais sustentáveis. Então, de que forma chegar até os consumidores e influenciar na decisão de compra desses consumidores para que eles possam olhar para os produtos, para que eles possam olhar para os serviços, para que eles possam olhar para toda a cadeia de produção, para toda a cadeia, o ciclo de vida dos produtos e optar por produtos, por serviços mais sustentáveis ou com impacto social e ambiental positivo que aborde todos os aspectos. Então, aqui nós temos duas situações relacionadas às barreiras que nós falamos anteriormente. A questão da dificuldade de entender os produtos e serviços que são sustentáveis e de muitas vezes esses produtos e serviços terem um custo financeiro maior, terem um preço de compra maior, e aí eu deixo de optar por esses produtos e por esses serviços. Então, cabe aí um desafio relacionado à conscientização dos consumidores para que eles busquem empresas, produtos e serviços mais sustentáveis.
O terceiro desafio é alinhar as metas de sustentabilidade ao propósito da empresa. Então, como a gente falou anteriormente também, uma das barreiras é alinhar a sustentabilidade, alinhar os aspectos sustentáveis à estratégia da empresa, ao propósito, às metas, aos indicadores. É incorporar a sustentabilidade na gestão da empresa realmente e não se trabalhar somente com práticas e ações isoladas. E esse desafio ainda existe hoje de alinhar as estratégias sustentáveis ao modelo de negócio, ao propósito de negócio da empresa, gerando benefícios principalmente para todos os stakeholders, mas quando se fala em propósito, principalmente para os colaboradores que tendem a ser mais engajados, que tendem a priorizar empresas em que o seu propósito de vida está alinhado com o propósito da empresa. Seus valores estão alinhados aos valores da empresa. Outro desafio é comprovar o retorno dos investimentos sustentáveis. E aí, identificar métricas, que a gente já falou, e para mensurar o retorno desses investimentos, mas, de novo, muitas vezes o retorno dos investimentos sustentáveis, eles tendem a ser a longo prazo. E aí é difícil o poder de convencimento, ou aí não, é um desafio utilizar o poder de convencimento com os empresários, com os empreendedores para a realização desses investimentos sustentáveis, visando, uma vez que a geração de valor tende a ser a longo prazo. Outro desafio é a comunicação da sustentabilidade de forma real. Aqui ainda existe uma resistência e existe uma desconfiança do mercado, das pessoas, nós como seres humanos, porque muitas vezes as empresas praticam o greenwashing, que é o marketing verde, e isso acaba gerando uma desconfiança no mercado, se realmente a empresa A está praticando aquelas ações ou se ela simplesmente está divulgando essas ações, realizando um marketing, e isso nem acontece na realidade. Isso nem acontece lá dentro do mercado, lá dentro da produção, lá dentro da atuação da empresa. Então, essa dificuldade de perceber o que realmente são ações e práticas sustentáveis realizadas pela empresa e o que ela simplesmente divulga para melhorar a sua imagem perante os consumidores, perante o mercado. Outro desafio é o relacionamento com os stakeholders. Então, há um entendimento de que é necessário perceber as necessidades reais dos stakeholders, perceber de que forma a empresa irá impactar os stakeholders positivamente para que isso realmente gere valor para a empresa, para que isso gere valor para os stakeholders. E esse relacionamento com os stakeholders, também não existe uma receita de bolo, né? Não é simplesmente eu vou fazer tais práticas e isso vai dar certo. Eu preciso conhecer cada stakeholder, eu preciso entender as necessidades de cada stakeholder, eu preciso entender as demandas, construir aí um relacionamento ganha-ganha em que ambas as partes tenham resultados positivos. Então, é um trabalho moroso, é um trabalho que precisa ser desenvolvido ao longo do tempo e que se torna desafiador para as empresas. O penúltimo desafio, o nono desafio, então, trazido nessa pesquisa, é a identificação dos fornecedores sustentáveis, a gestão da cadeia de suprimentos. Então, nós falamos lá atrás, lá no início, das barreiras. Que uma das barreiras é a dificuldade de
mensurar, a dificuldade de identificar fornecedores que realmente têm esse olhar para a sustentabilidade. E aqui ele aparece também como um desafio. Hoje, muitos são os caminhos, ou se definiu alguns caminhos para buscar e para se precaver em relação à cadeia de valor, em relação aos fornecedores, que são aí a criação de políticas de stakeholders com as normas definidas do que o stakeholder precisa, do que o fornecedor precisa respeitar em relação aos aspectos sociais e ambientais. Muitas empresas realizam auditorias, então a partir de um checklist de alguns pontos que os fornecedores precisam cumprir, as empresas realizam auditorias nesses fornecedores e avaliam o cumprimento desses pontos para conseguir mensurar dessa forma a cadeia de suprimentos e minimizar possíveis riscos que possam surgir no futuro. Então, esse desafio, teoricamente, de 2011 para cá, ele vem se observando oportunidade, vem se observando metodologias e ferramentas que possam contribuir para se atingir esse resultado, para se reduzir esse desafio. Mas ainda há um grande caminho a percorrer para que as empresas realmente façam essa gestão da cadeia de suprimentos. São poucas as empresas hoje que têm uma política de stakeholder, uma política de relacionamento com os fornecedores, que realizam aí auditorias anuais, auditorias em períodos pré-definidos para análise do cumprimento das métricas, para análise do cumprimento dos checklists pré-determinados. E por fim, o último desafio trazido pela pesquisa é a minimização dos riscos relacionados às questões sociais e ambientais, relacionadas às questões de investimento. Eu acho que esse é um único desafio que talvez não seja mais tão latente hoje, porque esse desafio foi trazido pela pesquisa como um desafio para as empresas que são pioneiras na implementação de ações e práticas sustentáveis, e a gente já tem hoje muitas empresas que realizam ações e práticas sustentáveis, muitas empresas que fazem investimentos que vão gerar aí um resultado em relação a melhor produtividade, a melhor utilização dos materiais, a minimização dos resíduos. Então, nós já temos vários exemplos que estão dando certo de investimentos sustentáveis que foram realizados. Obviamente, quando se fala em investimentos sustentáveis, quando se fala em atingir um mundo com um impacto ambiental e social positivo, um menor impacto social e ambiental, se fala em desenvolvimento de inovações. E quando se busca o desenvolvimento de inovações, sempre existe um risco, sempre existe uma situação de que esse investimento pode não gerar o resultado desejado, pode não impactar da forma que foi imaginado. Então, esse risco, esse desafio em relação a minimizar os riscos financeiros de investimentos sustentáveis que podem não gerar o resultado financeiro desejado, ele vai existir sempre quando se fala em inovações no processo, inovações disruptivas principalmente, que tendem a não, que por ser inovações não tem essa garantia de que o investimento
trará retorno, de que o investimento gerará retorno para o negócio. Então, esses são os 10 desafios levantados aí pela pesquisa em 2011, pela pesquisa da Network em 2011. Então, como a gente viu, todos eles são aplicáveis ainda no nosso dia a dia. Eu ainda entendo, eu acredito que eles representam a nossa realidade como um todo. Acho que todos esses desafios ainda são encontrados pelas empresas quando se fala em inserção de sustentabilidade nos negócios, inserção dos pilares sociais e ambientais nos negócios. Então, como nós se propusemos nessa live, nós falamos das principais barreiras para se implantar a sustentabilidade nos negócios, para se implementar a sustentabilidade nos negócios, e nós falamos dos principais desafios também para se implementar a sustentabilidade. E a maior parte das barreiras estão relacionadas aos desafios que as empresas encontram. Então, nós precisamos encontrar alternativas para minimizar essas barreiras, para minimizar esses desafios e cada vez mais para encontrar soluções para esses desafios e cada vez mais perceber oportunidades e cada vez mais construir negócios que abordem as questões sociais, que abordem as questões ambientais, que tragam a governança na sua base, porque a governança, muitas vezes, ela não é nem muito tratada dentro do conceito de sustentabilidade, mas a governança ela apareceu aí em alguns desafios, em algumas barreiras, como a base da governança são os controles, a base da governança é a gestão de riscos, que apareceu aí nas barreiras, que apareceu aí nos desafios para se implantar a sustentabilidade. Então, basicamente, nós precisamos olhar para os 3 pilares, buscando criar oportunidades, criar alternativas e, consequentemente, reduzir essas barreiras, reduzir esses desafios para se implementar a sustentabilidade nos negócios. Acho que era essa a mensagem que nós queríamos trazer, são essas as informações, essa base de conhecimento que nós queremos trazer e contribuir aqui por meio do nosso canal para construir negócios mais sustentáveis. Mais uma vez, eu agradeço por estarem aqui conosco, por estarem nos acompanhando nessa nossa live. A nossa live vai ficar disponível no IGTV, para vocês assistirem posteriormente, se vocês não conseguiram assistir ela na sua totalidade, e também vai ficar disponível nos nossos canais do YouTube. Muito obrigada por estarem conosco e até a próxima live, que será daqui 15 dias. Então, vamos manter essa recorrência de realização de 15 em 15 dias. Até mais!